Boa noite, Ruben Amorim, Miguel Custódio, estamos em direto na Sporting TV. Eu perguntava-lhe uma visão a este jogo, que claramente mudou ao intervalo, mas também sobre o Dário Essugo. Ele tem só 16 anos, hoje tornou-se no jogador mais jovem de sempre a estrear-se como titular na equipa principal do Sporting. Imagino que a substituição dele ao intervalo tenha sido condicionada pelo cartão amarelo que ele viu, mas o que é que achou da primeira parte dele, um menino tão jovem, mas que mostrou bons pormenores na pressão, a forma como esteve solto, e recordar que ele tem apenas 16 anos. O que é que mudou o jogo ao intervalo e também este facto do Essugo com 16 anos estrear-se a titular, o mais jovem de sempre? Em relação ao jogo, o que mudou também foi o marcarmos na primeira jogada da segunda parte, e isso libertou os jogadores. Tenho noção que entramos bem no jogo e que se o gol do Pablo tivesse em jogo, foi por pouco, o jogo também teria mudado. Como eu disse, entramos bem, depois para o final e a seguir a esse golo fomos um pouco precipitados. Na segunda parte, marcando o golo, ficámos mais libertos, tivemos logo oportunidades a seguir. A energia também de toda a gente aumentou e acabou por ser uma vitória natural. Em relação ao Dário, é um miúdo de 16 anos, tem umas características físicas muito boas, vai ser muito melhor com a bola. Os colegas deram-lhe a bola como se tivesse ali o Palhinho ou o Ugarte, bolas entre linhas, e ele se fosse muito bem. Uma outra vez quis variar o jogo muito rápido, penso que foi só uma vez para ser justo, e não conseguiu. De resto fez sempre bem as coisas com a bola. Ele na equipa B carrega muito bem a bola e ainda não tem essa liberdade aqui, mas ele tem muito para trabalhar. E é mais um sinal que este faz parte do nosso projeto, e o que faltou foi os outros médios centros lesionaram-se, e como sempre estava o Dário disponível, tem treinado bem, e foi essa a aposta. Agora, obviamente, o Dário tem 16 anos e ainda tem muito para crescer. RTP, Gonçalo. Gonçalo Ventura, RTP, o Filipe não vai levar a mal se eu fizer duas perguntas. A primeira tem a ver precisamente com o Dário Essugo. Se o tirou por uma questão de o proteger por causa do amarelo, também se percebeu que ele já estava algo condicionado com o cartão amarelo, e já agora como é que viu esse cartão amarelo? E depois os treinadores costumam todos dizer que a competitividade é boa, ter jogadores de qualidade para várias posições é muito boa, mas o Slimani, por outro lado, também não é uma dor de cabeça e não vai ter que mudar a forma de jogar da equipa. Obrigado. Não, a forma de jogar não vai mudar, não vai mudar. O Paulinho hoje adaptou-se bem, fez uma grande segunda parte. Nunca farei essa adaptação, porque acho que não funciona, e quando eu digo adaptação nunca penso por um jogador marcar 2 golos ou 3 golos ou não marcar nenhum, como aconteceu muitas vezes com o Paulinho. Eu não mudei de ideias, também não mudo para o outro lado. Se tiverem que jogar os dois, irão jogar os dois. Agora a nossa forma de jogar não vai mudar, principalmente quando há uma série de vitórias que já tivemos, de 15, 16 vitórias. Aí sou capaz de mudar mais depressa do que quando estamos nesta fase com os resultados que não são tão bons. Portanto, por aí não vai mudar. Vamos jogar da melhor maneira para a equipa se sentir mais confortável. O Slimani não é claramente uma dor de cabeça. Isto faz parte da evolução também dos clubes, e a nossa equipa tem, com o passar dos anos, sabendo que o projeto tem a formação, mas nós temos que, se Deus quiser, vamos evoluir a equipa de forma a que cada vez haja mais concorrência. E o crescimento das equipas e o crescimento dos clubes vem também essas dores de crescimento, em que os jogadores já têm um patamar diferente. O Mateus Nunes daqui a um tempo vai ter um patamar diferente, o Palha tem um patamar diferente, mas o Ugarte apareceu, e portanto isso faz parte também do trabalho do treinador, e é algo que eu me sinto muito tranquilo em gerir. Em relação ao Dário, também saiu por causa do amarelo. Nós sabíamos que na segunda parte teríamos que acelerar ainda mais o jogo, e um dos jogadores que acelera muito o jogo é o Mateus Reis, e depois tinha que ser o Dário a parar muitas transições, e eu conhecendo o Dário que vai a todas e não tendo a experiência do lado dele ainda, poderíamos ter problema ali com o segundo amarelo, porque ele estava a jogar bem, não foi por isso que saiu. TV, Sénior. Boa noite, Ruben Amorim, Catarina Cardoso. Estamos a poucos minutos, se calhar horas, de saber o resultado das eleições de hoje. Reconforta o saber que os 3 candidatos iriam sempre apostar na continuidade de Ruben Amorim, também o Viana. Como é que está a passar por este processo, essas últimas semanas de eleições, de campanha eleitoral? Sinceramente, tem-me passado um bocadinho ao lado, também pelos dias que vivemos, muitos jogos.
os resultados não tão bons, e a minha preocupação está só na equipa, na parte da formação. Ainda hoje os sub-19 jogaram. Eu tenho a cabeça tão cheia do meu trabalho que não penso muito nisso. Em relação dos 3 candidatos gostarem ou apostarem na minha continuação, o meu pensamento é que se perder muitos jogos, os 3 vão dizer que eu tenho que sair. O futebol é muito assim, eu tenho zero ilusões em relação a isso. Nunca me sinto confortável e nunca me sinto pressionado. Vou sempre fazer as coisas da mesma maneira, porque é a melhor forma para eu depois chegar aqui e explicar. E se tiver que acontecer, é uma questão de tempo até ser despedido. E portanto vejo isso com naturalidade. Obviamente que o Sporting foi campeão, ganhou umas taças, valorizou o plantel. Se fizermos completamente o contrário disso, se comprarmos jogadores que não servem, que não estão à altura, se não ganharmos títulos, a partir daí os 3 vão dizer que eu tenho que sair, e portanto vejo isso com muita naturalidade. SIC, ali à esquerda. Olá, Ruben Gonçalves Gestas para a SIC. Tenho 2 perguntas. Uma em relação aos 2 anos enquanto treinador do Sporting, se está a correr muito melhor do que aquilo que esperava ou se ainda tinha expectativas maiores. A outra pergunta tem a ver com o 11 inicial escolhido para hoje. Vimos muitas caras a jogar na equipa titular que não estamos habituados a ver. Já é a pensar um pouco no Manchester City ou não tem nada a ver com isso? Completamente diferente do Manchester City, talvez mais a pensar claramente neste jogo, mas também no próximo jogo do campeonato, porque nós já não temos os médios centros. O Ugarte estava no limite para se poder lesionar e depois estaríamos aí um grande problema. Tendo um jogo em casa em que o Dário está a trabalhar bem, aproveitar que o Ugarte está cansado, metemos o Dário. O Vinagre foi para termos um lado esquerdo mais ofensivo, para jogar o Mateus Reis também como central, para carregar a bola, o que acabou por acontecer em alguns momentos. Não iria poupar ninguém para o City porque está fechado. E a prioridade é o campeonato, e a prioridade é a Taça de Portugal. Portanto, longe disso, foi o contrário disso. Nós não podíamos arriscar o Porro a lesionar-se outra vez, o Ugarte a lesionar-se, e os outros estão aí para jogar. Sempre deram boa resposta e foi isso que eles fizeram. Obviamente, não tendo o mesmo ritmo, não é a mesma coisa, mas também as primeiras partes às vezes são mais difíceis e com o desbloqueado do golo é um pouco também enganador. Em relação aos 2 anos de Sporting, depende do dia. Quando cheguei aqui, se dissesse a qualquer pessoa que eu aguentava 3 meses ou 2 meses, já era difícil. Ganhar os títulos que ganhámos, ninguém pensava, eu também não pensava. Em relação a esta época, e também porque fomos nós que metemos essa expectativa nas pessoas, se calhar ficamos um bocado aquém daquilo que nós imaginamos, porque depois queremos sempre mais, mas passámos aos oitavos, estamos nas meias finais, estamos a lutar pelo título. Não sei, depende do dia. Há dias que eu acho que é muito bom, há outros dias que eu acho que é escasso. Depende do dia e é assim que eu vejo. É continuar. Esses já passaram, agora queremos mais, pelo menos mais 2, que é os anos que eu tenho de contrato. CMTV. Ruben Amorim, Mariana Bel, CMTV. Voltando ao tema das eleições, os candidatos adversários de Frederico Varandas disseram muitas vezes que o presidente do Sporting se escudava nos resultados desportivos e em Ruben Amorim. Sente que também é um trunfo para este presidente nestas eleições? Eu não acho isso. A responsabilidade de eu estar aqui foi do presidente e isso não há como esconder. Não me sinto trunfo de ninguém. É uma roleta russa. Estando a ganhar é um trunfo, estando a perder é uma fraqueza, digamos assim. Portanto, eu não me sinto nada, eu quero ser útil ao Sporting. Volto a dizer, tenho uma ligação diferente com esta direção porque foram eles que me foram buscar. E portanto é muito por aí. Não me sinto trunfo nenhum. O que me sinto é mais um a ajudar aqui o clube. Mais 2 questões, Sport TV, fechamos no 0-0. Ruben, mais uma vez, boa noite. Tiago Pérez Costa, em direto para a Sport TV. Faço-lhe esta questão porque na quarta-feira há um grande jogo na casa do campeão inglês, o Manchester City, para muitos a melhor equipa do mundo. O que é que os adeptos do Sporting, os jogadores do Sporting podem esperar? Porque alguns, se calhar, têm receio, outros que têm ambição, sabendo todos nós que é uma grande montra. É um jogo muito complicado, porque já perdemos 5-0 na primeira volta. A verdade é que temos alguns problemas
no meio campo e vamos ter que talvez adaptar um jogador lá. Mas isso, e não podendo lutar pelo resultado, isso se retira. É difícil para os jogadores irem jogar este jogo, mas vamos representar o Sporting, mais uma oportunidade de crescer, e o que eles têm que pensar é já não pensar só nesta eliminatória que está praticamente fechada. O que eles têm que pensar é no futuro. Queremos voltar à Liga dos Campeões e temos que aproveitar cada minuto daquele jogo para crescer, sabendo que estamos a representar um clube muito grande também. Volto a dizer, se calhar na Europa somos um outsider na Liga dos Campeões, também pelo histórico, mas somos um grande clube e, portanto, temos que representar da melhor maneira, e os sportinguistas podem esperar é que nós vamos fazer o máximo para estando a eliminatória fechada, o que o jogo não está. E, portanto, vamos lutar pelo jogo com as nossas armas e fazer o máximo como fazemos sempre. 0-0. Boa noite, Rubén. Vasco Moreira, 0-0. Já falou aí um pouco das alterações no 11. Eu gostava de focar aqui a pergunta no Rubén Vinagre. Ele começou a época como titular e na altura até parecia que já estava quase encontrado o substituto do Nuno Mendes, porque começou muito bem, mas depois houve aquele jogo com o Ajax, houve também lesões e o jogador praticamente desapareceu. Hoje esteve de volta, mas voltou a sair cedo. Como é que tem sido todo este processo de evolução de um jogador que o Rubén já confirmou que está em definitivo, que vai ficar em definitivo no Sporting? É difícil para um jogador, mas ouvindo a pergunta, é algo que ele ouvindo a pergunta consegue perceber. Ele estava muito bem, entrou muito bem, estava muito confiante e de repente saiu com um mau jogo e depois com a lesão, e retirou-lhe confiança, ritmo, tempo de jogo, e ele tem que encarar isso com naturalidade. Vai ter tempo para crescer. Torna-se difícil também. Hoje fizemos várias mexidas no 11 e isso não ajuda aos jogadores que entraram de início, e portanto ele tem que encarar isso com naturalidade. Nós confiamos nele. Vai ter tempo para voltar aos seus índices. É um jogador que já jogou na Premier League, é internacional sub-21, vai voltar a ter a confiança e vai voltar a ser o jogador que era. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.